Na série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai, vamos ouvir hoje a opinião do jornalista Júlio José Chiavenato, autor do livro Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, lançado em 1979. Chiavenato, portanto, escreveu o livro durante a ditadura militar, quando o assunto era um tabu na história do país. Ainda hoje pouco se fala desse conflito, mas com a polêmica em torno da abertura dos arquivos ultrassecretos do governo, o tema volta à tona. Imaginem quando o livro foi lançado e o título falava em genocídio. Estamos aqui ao lado do nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibri Vita, e vamos conversar com o jornalista Júlio José Chiavenato. Bom dia, Chiavenato. Bom dia. Começar aqui com a primeira pergunta, Chiavenato. Tudo bem? Tudo jóia? Bem. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, que a gente está resgatando essa história, a história do Brasil, a primeira pergunta é se o senhor é a favor da abertura dos arquivos, principalmente da Guerra do Paraguai, um assunto que o senhor conhece tão bem. Sou a favor da abertura não só do arquivo da Guerra do Paraguai, como de todos os arquivos que se pretende manter em sigilo. Acho que é uma bobagem muito grande, uma posição bem retrógrada, manter em segredo arquivos em que o povo tem direito ao conhecimento, principalmente sobre a Guerra do Paraguai, que é um dos traumas da nossa história, e também esses arquivos, esses documentos secretos não vão revelar muito mais do que você já sabe, só vão confirmar algumas coisas, porque não é só o Brasil que detém arquivos sobre a Guerra do Paraguai. Esses arquivos estão espalhados pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai e também na Inglaterra. Então não tem sentido em manter em segredo uma coisa que praticamente é conhecida. Júlio, você usa o termo genocídio. Afinal de contas, houve um massacre do Brasil, da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai. Por que o senhor escolheu essa palavra, né? E lembrando que o seu livro foi bastante polêmico quando foi lançado em 79, né? Porque a intenção da Tríplice Aliança era exterminar o Paraguai. Isso está, por exemplo, muito claro nos protocolos secretos do Tratado da Tríplice Aliança. E o resultado prático, depois da guerra, 77% da população masculina paraguaia foi eliminada. Então, além do massacre, houve um projeto genocida de exterminar com a população paraguaia, porque os protocolos secretos do Tratado da Tríplice Aliança não permitiam se fazer um armistício sem a rendição total do Paraguai. Isso implicava, pelas características da guerra, no extermínio de uma população, o que realmente ocorreu. A mortandade foi tão grande que se caracteriza um genocídio. Agora, as pessoas têm esses pruridos porque é aquele patriotismo equivocado que julga que isso pode enxovalhar o Brasil atualmente, ou então tem uma imagem ideal de pátria, essa coisa toda. Agora, eu olho as coisas realisticamente e a verdade é clara. Se você for observar todas as estatísticas populacionais do Paraguai, antes e durante a guerra, mesmo que elas sejam muito discordantes, elas sempre revelam que houve um extermínio planificado da população paraguaia, principalmente da população masculina, que foi quase que totalmente eliminada durante a guerra. Inclusive, o Michael Lillis, autor irlandês do livro Guerra do Paraguai, mas com foco em Elisa Lynch, né, a primeira-dama paraguaia, ele diz que a população masculina foi exterminada em 95%, incluindo aí os meninos, né, a partir de 7 anos de idade. Você falou 77%, quer dizer, pode bater um pouco, enfim... É exato o que ele falou. Eu falei 77% porque eu me referia à população total. Se você for pegar a população maior de 18 anos, chega a mais de 90%. E quantos o número, Júlio? Porque também é outra polêmica, não que a questão, se houve um extermínio, houve um extermínio, né? O número pouco importa, houve um extermínio. Mas o número também impressiona. Muita gente fala um número, outro fala outro, chega a se falar 1 milhão de pessoas mortas, né? Quantos paraguaios de fato morreram nesse confronto? É complicado saber, mas não é muito difícil saber, porque o Paraguai tinha uma burocracia muito detalhada, que é uma herança dos jesuítas, etc. Então, se a gente for cotejar várias estatísticas, a gente pode chegar com certeza que a população do Paraguai estaria entre mais ou menos 600 a 800 mil. Alguns estudiosos acham que a população era menor, tinha 400 mil. Mas sendo 600, 400 mil ou 700 mil,
sempre a proporção de mortos durante a guerra, por todos esses pesquisadores, é a mesma. Então, eu calculo que devam ter morrido mais de 450 mil paraguaios durante a guerra, entre homens e mulheres, com a maioria absoluta de homens. Em relação à repercussão do seu livro na época, o que o senhor chegou a ouvir, enfim, não sei se dos militares, da opinião pública... Dos historiadores também, por que não? Olha, meu livro saiu em março de 1979. Ele foi editado pela editora Brasiliense. O último livro sobre a Guerra do Paraguai, antes desse meu, que saiu em 1979, foi publicado em 1920. Depois houve algumas reedições de outros livros. Estou falando de título novo. Foi em 1920. Quer dizer, de 1920 a 1979, foram 59 anos que ninguém escreveu um livro sobre o maior conflito da América do Sul. Então é uma coisa muito sintomática. Como o maior conflito da América do Sul nunca mereceu a atenção de nenhum historiador durante esse tempo. Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que é um dos nossos principais historiadores, ele gastou 2 páginas sobre a Guerra do Paraguai. Ele resumiu a Guerra do Paraguai em 2 páginas, falando em generalidade. Quando o meu livro saiu, em 1979, estava uma ditadura militar. O Figueiredo tinha sido eleito. Ele prometeu que acabaria com a censura nos livros e que haveria plena liberdade de expressão durante o governo dele. Meu livro foi editado pela Brasiliense e foi muito planejado o lançamento. O livro foi lançado 15 dias depois da posse dele. Então se criou um problema para o governo, porque o livro imediatamente causou uma ira tremenda entre os militares, bastante xenófobos, etc., que viram no livro uma ofensa ao patrono do exército. E havia na época também todo um clima antiditadura. Então o livro surgiu como uma bomba na época e foi usado até como uma forma de protesto contra o regime militar. Os militares reagiram e pediram a proibição do livro. Mas nesse espaço de mais ou menos um mês e meio, o livro teve 4 edições, sem sair uma nota no jornal. Ninguém cobriu. Nada. A primeira nota que saiu em revista foi mais de um mês depois que o livro já estava no mercado e tinha 4 edições. O ministro da Justiça na época era o Petrônio Portela. Os militares exigiram que o Petrônio Portela proibisse o livro. O Petrônio Portela ficou protelando uma decisão porque ele dizia, com os outros militares, que proibir o livro seria um escândalo, que um retrocesso e que mancharia muito a imagem do Brasil no exterior, que estava prometendo uma abertura democrática, aquela coisa toda. Enquanto eles discutiam, em mais um mês o livro chegou a 7 edições. E aí não havia mais sentido em proibir o livro. Mas começou uma reação muito grande pelos jornais. Por exemplo, o coronel Jarbas Passarinho, ele escrevia quase semanalmente artigos que eram publicados em quase todos os grandes jornais do Brasil, de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, do Rio. E eu fiquei mais ou menos marcado por esse livro, quer dizer, como uma pessoa que contestou o sistema de uma maneira que não era usual na época, né? Embora houvesse outro tipo de contestação muito mais grave, mas com essa repercussão desse tipo, era uma coisa inédita para o governo. Até hoje, assim, o livro causa polêmica. Júlio, quais as consequências que você sofreu na época da publicação do livro, após todos esses comentários, enfim, de militares, etc.? Olha, eu fui muito atacado, né, por artigos em jornais, e nunca os grandes jornais permitiram que eu retrucasse. Mas uma das coisas mais interessantes é que, quando o livro saiu, de 1980, né, saiu em 79, mas de 1980 até 2003, eu não achei emprego em jornal de jeito maneira. Eu acho uma coincidência muito grande. E como você sobreviveu, Chiavenato? De direitos autorais. Eu comecei a escrever livro e, felizmente, meus livros vendem. Eu sobrevivo até hoje de direitos autorais. E eu sempre procurei trabalhar em jornal. Eu, por formação e por vontade, eu sou jornalista. Tanto é que no meu livro, logo de cara, eu falo, isso é uma reportagem histórica. Estamos conversando com o jornalista Júlio José Chiavenato, autor do livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. E você trabalhava em que jornais antes? Eu sempre trabalhei em jornais do interior e colaborei na imprensa nanica, né? Principalmente no Correio Jornal do Rio Grande do Sul.
jornal que já extinto, era um jornal de resistência à ditadura, era uma cooperativa de jornalistas. E valeu a pena, Chiavenato? Valeu a pena, sim. Sem dúvida, eu lembro que na época que foi lançado, em 79, já era jornalista, esse livro circulava entre a gente, os jornalistas todos para ler. Você precisa ler esse livro, Genocídio Americano. Agora, Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho das figuras, né, que o Exército tinha medo, que você contou no livro, as figuras do patrono do Exército, Duque de Caxias e do Conde D, essas figuras estratégicas aí na Guerra do Paraguai. E a gente, quando abriu os arquivos, se de fato o Brasil abrir nos próximos dias, nos próximos meses, esse ano talvez, os arquivos da Guerra do Paraguai e da ditadura militar, é o que se espera, a gente vai ter mais novidades a respeito do Duque de Caxias, do que ele fez, e do Conde D, e do Dom Pedro II também. Olha, vamos começar pelo Duque de Caxias, que eu acho que é uma reação paradoxal ao meu livro. Porque, na minha opinião, o Duque de Caxias se sai até muito bem no meu livro. E o Duque de Caxias é o personagem histórico que comprova o que eu disse sobre o genocídio. Porque em 1869 a guerra já estava ganha. Era só ocupar o resto e preparar como é que ia ocupar o Paraguai, como é que ia ser a divisão do Paraguai entre Argentina e Brasil. Enfim, a guerra comandada pelo Caxias já estava ganha. Mas eu volto a repetir aquela história do protocolo secreto, não havia possibilidade de um armistício sem a rendição condicional do Paraguai, e o Solano Lopes não aceitava fazer a rendição incondicional. Então, o Exército teria que derrotar os últimos sobreviventes do Exército Paraguaio, e esse Exército Paraguaio já era formado até por crianças. E o Caxias, ele se recusou a comandar o Exército para matar crianças e para fazer um massacre. Então ele se demite do comando do Exército e manda uma carta ao imperador dizendo que ele não é o coveiro do Paraguai e que o Paraguai não vai se render. Então ele diz nessa carta ao Pedro II que o Paraguai não vai se render e que para vencer o Paraguai dessa maneira seria preciso matar o último paraguaio no ventre da sua mãe. Isso é textual da carta de demissão dele. Essa carta, inclusive, que está lá nos arquivos secretos. Bom, então eu acho que ele se sai bem com isso. Agora, na época, não se podia nem citar uma pessoa que era considerada de esquerda, se ele falasse o nome do Duque de Caxias, ele já era suspeito de uma série de coisas. Então isso criou uma ojeriza muito grande entre os militares. Porque, embora, na minha opinião, o Duque de Caxias se saiu bem no meu livro, o exército em si não se saiu muito bem, não. Porque era um exército, inclusive, com generais bastante corruptos desde a formação desse exército. Agora, voltando ao Conde D. O Conde D foi enviado para ser o comandante-geral depois da saída do Caxias, porque a princesa Isabel, provavelmente, com a morte do Pedro II, ela seria imperatriz do Brasil, essa coisa toda, essa jogada política toda, e o Conde D era um homem muito impopular no Brasil. Ele foi enviado para o Paraguai simplesmente para voltar como herói. Quando ele vai para o Paraguai já está vencido, ele comanda um exército praticamente de ocupação. Junto com ele, que é uma coisa muito interessante na Guerra do Paraguai, vai o Visconde Toné, que escreve o Diário do Exército. O Conde D, ele destrói uma siderúrgica, ele incendeia um hospital com doentes dentro do hospital, em Piribebuí, e comanda uma batalha contra garotos que ficam cercados num campo que se chama Costanhú, no Paraguai, e quando esses garotos são vencidos, ele obriga a que os soldados ponham fogo no capim seco, e muitos desses garotos morrem queimados. O exército paraguaio, que já vinha sendo derrotado e retirado, ele era acompanhado pelas mulheres dos soldados e pelas mães dessas crianças, que lá no Paraguai se chamavam as residentas. Essas mulheres entram para tentar salvar as crianças e elas também são massacradas. E esse episódio é contado por oficiais argentinos, por oficiais paraguaios e também em vários livros de memórias de oficiais brasileiros. E um dos que conta essa coisa é o Visconde Toné, que presenciou tudo isso e escreveu o diário. No Diário do Exército ele conta só que o exército venceu a batalha e tal, mas ele escreveu um livro de memória.
que ele só autorizou que fosse publicado 50 anos após a sua morte. Esse livro só foi publicado 50 anos após a morte dele. Nesse livro ele conta detalhadamente como foi essa batalha. Evidentemente que ele não se estendeu como os outros estrangeiros, né, uruguaios, paraguaios e argentinos que participaram disso. Mas ele narra o horror dele ao ver a matança. E o Conde D foi o responsável por esses fatos. Só para lembrar, Júlio, você falou do Conde D, para quem não sabe, né? Conde D era casado com a princesa Isabel, certo, genro do Dom Pedro II, e foi mandado lá, como você explicou claramente, que ele não tinha um bom currículo aqui no Brasil, foi fazer o serviço sujo que, pelo que o senhor está falando aí, o Duque de Caxias não quis fazer. Né? Exato, e o Conde D voltou até com a pior imagem. E é interessante que o Duque de Caxias, ele já velhinho, né? Ele era senador depois da guerra, parece que em 1876, ele teve que ir ao Senado se explicar porque ele foi acusado de ser ladrão de mulas na Guerra do Paraguai. Foi uma intriga política, ele não roubou mula nenhuma. Ele teve que ir doente no Senado explicar que as mulas ele trouxe para trazer a mudança dele do Paraguai, as coisas, os objetos dele do Paraguai, e que foram devolvidas, tal, teve que mostrar o protocolo. Para você ver como era o jogo da intrigalha. O senhor, quando citou corrupção, eu ia já perguntar para o senhor essa história de que militares brasileiros eram famosos ali no Sul, no Rio Grande do Sul, por serem ladrões de cavalos. Exato. É isso mesmo? Quando os uruguaios invadiram Uruguaiana, um dos motivos disso era o seguinte: naquela época, o exército era formado pelos generais, coronéis de cada região. E o Império mandava uma verba para esses generais e eles eram os responsáveis por comprar o cavalo e a vestimenta da tropa. Um deles, só para citar o general Canabarro, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é um dos heróis da guerra, ele embolsou o dinheiro, não comprou nem a roupa e nem os cavalos. E quando o exército foi à guerra, há um relatório de um outro general enviado pelo imperador para saber o que aconteceu, e que ele dizia o seguinte: olha, simplesmente nossos homens estão nus. Numa época, inclusive, de muito frio, lá não tinha roupa e não tinha cavalo. Os oficiais brasileiros tinham muito negócios com o caudilho Rosas, né, da Argentina. Comprava os cavalos dele, dava o dinheiro, depois repartia o dinheiro, esses cavalos desapareciam e tal. A compra de cavalos e o roubo de cavalo foi tão extraordinário que o exército brasileiro criou uma nova categoria, da cavalaria a pé. Então, porque não havia cavalos na cavalaria. Então, ao invés de infantaria, era chamado de cavalaria a pé. Cavalaria a pé. Estamos conversando com o jornalista Júlio José Chiavenato, autor do livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos a conversar com o jornalista Júlio José Chiavenato, autor do livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. Colibri. O que o senhor espera que possa ter nesses arquivos quando o governo resolver liberar e abrir esses arquivos sigilosos da Guerra do Paraguai? Eu acho que não vai ter nada surpreendente nesses arquivos, não. Eu tenho a impressão que o cuidado que os militares têm e o governo possam ter é porque vai ficar claro que nós pegamos muita terra do Paraguai, como a Argentina pegou. E há um temor de que o Paraguai, por algum motivo, eles reivindiquem a posse desse território que foi tomado. Pedir de volta, os 40% é o que consta, né, Júlio? É, mais ou menos. Do território paraguaio. É mais ou menos isso. É, mas será que vai pedir de volta? O Lugo pode pedir de volta lá para Dilma? Isso é um absurdo. Não tem nenhum fundamento. Mesmo porque as populações que estão nesse território, se é que elas eram de origem paraguaia, hoje elas já são brasileiras e não têm o mínimo desejo de se incorporar ao Paraguai. Quer dizer que não vai ter, o senhor acredita que não tenha nenhum documento mais bombástico, nenhum documento que possa revelar outro tipo de coisa, nenhum diário que ainda não foi revelado? Não acredito que haja nada assim de surpreendente, não. Pode haver coisa que se desconheça, alguma coisa, mas eu acho que isso é irrelevante para o conhecimento da guerra. Sim. Agora, Júlio, você acha que chega a hora do Brasil pedir desculpas ao Paraguai? Um pedido de desculpa? Isso parece até que implicitamente já foi pedido, né? O desastre já foi feito, agora é uma outra realidade histórica, e o que o Brasil tem que fazer, como qualquer outro país, é ter relações pacíficas e amigáveis com todos os povos. E é uma coisa muito interessante, os paraguaios não sentem ódio do Brasil,
trata os brasileiros muito bem, e como nós aqui tratamos paraguaios bem. Mais ou menos, né? Com algum preconceito. Exato. Agora, Júlio, na Guerra do Paraguai, você cita também com destaque muito grande a questão da participação dos escravos, né, na Guerra do Paraguai. Eu lembro também no depoimento que você deu ao Júlio Bach, no filme, no Guerra do Brasil, essa questão da participação dos escravos. E quando eu vi esse depoimento também me impressionou muito. Queria que você falasse um pouquinho disso também, porque envolve não só os paraguaios, né, que sofreram na Guerra do Paraguai, como também os negros do Brasil, né? Na Guerra do Paraguai havia uma portaria, né, do Ministério da Guerra oferecendo vantagens para quem doasse, né, guerreiros para a guerra, né, obviamente seriam escravos. Então uma coisa muito interessante é a questão dos voluntários, né? Vários jornais no Brasil da época, um deles, um jornal de humor, o Cabrião, se dedica muito números de como se formavam as companhias de voluntário. Então era uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, eles faziam uma festa, tocavam banda, tal, davam comida, bebida, tal. Então, pobres iam nessa festa, quando ajuntavam um certo número de pobres, eles cercavam a festa, pegavam esses caras, incorporavam no exército e eles se transformavam em voluntários. Os negros foram usados para livrar a elite branca de morrer na guerra. Então, por exemplo, há documentos, né, de pessoas que dão, por exemplo, 6 escravos para a guerra. E esse doador que deu 6 escravos, ele recebe já o título de capitão, por exemplo, e não precisa ir na guerra. Os escravos fazem o papel dele, mas ele ganha uma patente militar e muitos deles receberam até medalha de honra. E a regimentação de escravos foi muito grande. E isso não foi só na Guerra do Paraguai. Durante toda a história do Brasil, em todas as revoltas e guerras, etc., o Estado, de alguma maneira, arregimentava os escravos e os negros, às vezes até prometendo alforria e quase nunca cumprindo. Durante essa guerra, houve uma mortandade muito grande de negros também e uma desorganização da força do trabalho. Por exemplo, no Rio de Janeiro, onde havia uma cultura de café, os escravos que desfalcavam as fazendas acabaram prejudicando as safras, etc., o tratamento daquelas culturas de café. E houve o preço do escravo também se elevou. E houve uma transferência de escravos do norte e nordeste para o sul, porque com os escravos que iam daqui para a guerra faltavam escravos, etc. Então houve toda uma desorganização da força de trabalho e um aumento no preço dos escravos. Presume-se, né, oficialmente, assim, nunca tem um número certo de negros que morreram na guerra, porque eles simplesmente eram tratados como gado, né? Os registros, quando morriam, etc., eles não tinham parente, não tinha nada, largavam por lá e fim de papo. Então não se sabe direito quantos morreram, mas as suposições mais oficiais falam em 90 mil negros. 90 mil, né? Mais ou menos. Mas eu acredito que esse número seja muito maior, porque não morreram só na guerra, só no Paraguai. Eles morreram também nessas viagens de maltratos durante a guerra, de epidemias, etc. Aí quando o senhor fala que não dá para ser neutro nessa questão da Guerra do Paraguai, com esses dados que o senhor está revelando, dá para entender, né? Claro. Sobre o livro Solano Lopes, o Napoleão do Prata, esse livro escrito por 2 historiadores italianos, lançado em 70 e publicado no Brasil em 75, qual a sua opinião sobre o livro, Chiavenato? Olha, eu acho que esse livro foi muito importante na época, porque ele, naquela época, assim, ele despertou o interesse pela Guerra do Paraguai, embora o livro seja mais focado nos aspectos militares, né? Inclusive o próprio título do livro, Napoleão do Prata, né? Mais focado nos aspectos militares, mas mesmo assim eu acho que é um livro muito bom. E esse livro, inclusive, ele foi proibido, ele não teve reedição, ele foi proibido logo em seguida. Agora, outra questão polêmica que o senhor coloca é a questão da participação da Inglaterra na guerra. A gente já entrevistou alguns historiadores, cada um tem uma opinião, eu queria saber a sua opinião. Olha, em história, você pode mentir sem mentir, basta você omitir. Então, se você for, por exemplo, omitir que o Tratado da Tríplice Aliança foi escrito, o primeiro rascunho foi feito pelo embaixador da Inglaterra em Buenos Aires, que se chamava Edward Thornton, então você já de cara elimina que a Inglaterra teve algo a ver com o Tratado da Tríplice Aliança.
mas o Tratado da Tríplice Aliança, o primeiro rascunho foi feito pelo Eduardo Thorpe. Esse tratado, ele só foi conhecido no Brasil quando ele foi denunciado no parlamento inglês. Isso quer dizer, os senadores brasileiros, os ministros brasileiros, não conheciam o Tratado da Tríplice Aliança quando o Brasil já estava há 4 anos na guerra. Um jornalista parece que é o Daily Telegraph de Londres, foi cobrir a guerra, reportou a barbaridade que estava acontecendo nessa guerra. Um parlamentar na Inglaterra ficou indignado, leu a reportagem e leu o Tratado da Tríplice Aliança que ele tinha acesso lá na Inglaterra. Só nesse momento é que os brasileiros, e nem todos os brasileiros, né, só os ministros, os senadores, etc., tomaram conhecimento do Tratado da Tríplice Aliança. Além disso, o Brasil seria impossível de fazer a guerra por 1 ano se não fosse financiado pelos bancos ingleses. A dívida externa do Brasil com a Inglaterra, a dívida do Brasil com a Inglaterra, aumentou 45 vezes em decorrência dos empréstimos feitos para fazer a guerra. E havia toda uma questão geopolítica no Cone Sul, em que implicava uma contenção do Paraguai. As pessoas costumam dizer que é um absurdo dizer que o Paraguai incomodava a Inglaterra, porque o Paraguai era um país minúsculo, sem grande importância, etc. Mas era uma questão geopolítica. O Paraguai quebrava um processo e um sistema de dominação total da Inglaterra no Cone Sul. Para citar como, às vezes, uma coisa que é muito insignificante, tem grande influência no jogo geopolítico, existe um paizinho que se chama Granada. Ele nem costuma estar nos mapas, só os mapas mais precisos é que tem Granada no mapa. A questão de uns 30, 20 anos, os Estados Unidos invadiram Granada porque em Granada foi eleito um governo de esquerda. E as invasões dos Estados Unidos em países praticamente sem nenhuma projeção econômica, política, etc., por que seriam? Porque quebram um processo de dominação geopolítica que é importante no sistema global. Foi o que aconteceu na época com o Paraguai. Estamos conversando com o jornalista Júlio José Chiavenato, que fez o livro Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, lançado em 1979. Agora, Chiavenato, dizem também que os ingleses já estavam financiando o Paraguai em construção antes da guerra, né, com construção da ferrovia, de outros empreendimentos lá do Paraguai, que os ingleses já estavam lá, portanto, dizem outros que eles não teriam interesse em promover a guerra, de certa forma. Olha, então, não existe nenhum documento de que os ingleses financiavam, por exemplo, as estradas de ferro e o telégrafo no Paraguai, que o Paraguai teve estradas de ferros e telégrafos antes que o Brasil. De todo mundo, da América do Sul, né? Exato. O telégrafo e as estradas de ferro no Paraguai eram totalmente nacionais, totalmente paraguaias. E o Paraguai tinha um sistema que vinha desde 1840, pouquinho depois, quando o pai do Solano Lopes tomou o poder, muito interessante. Ele pegava os jovens mais promissores em cada área e mandava se especializar nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Esses rapazes, esses jovens se tornavam técnicos, engenheiros, etc., e voltavam ao Paraguai. E ali eles construíam máquinas, etc., e isso era possível, que era um período ainda que não existiam as grandes patentes, não existiam marcas registradas, etc. Então, os trilhos, por exemplo, da Estrada de Ferro do Paraguai, foram construídos no Paraguai. Inclusive máquinas a vapor. E o Paraguai tinha uma siderúrgica em Ibicuí, que foi a siderúrgica que o Conde D'Eu destruiu. Então isso é um argumento que não encontra nenhuma comprovação nos documentos. Agora, esse documento, Júlio, esse tratado, né, que você citou, da Tríplice Aliança na Inglaterra, isso é a prova cabal de que o governo inglês participou desse conflito? Não, eu acho que não existe prova cabal de nada. Isso é uma prova concreta de que o governo inglês tinha interesse em que houvesse uma guerra contra o Paraguai. Por quê? Porque foi o embaixador da Inglaterra no Paraguai, Mr. Thornton, que escreveu o rascunho da Tríplice Aliança. Se ele escreveu esse rascunho, ele não escreveu só porque para dar uma mãozinha para alguém.
Inclusive o conselheiro Saraiva, que era o ministro das Relações Exteriores na época, ele foi até Buenos Aires discutir com o embaixador inglês como seria o Tratado da Tríplice Aliança. Quer dizer, esse tratado foi feito com a anuência da Inglaterra. O que se deduz, sem a anuência da Inglaterra não haveria esse tratado. A segunda coisa importante é que esse tratado foi conhecido na Inglaterra antes de ser conhecido no Brasil. É um dado curioso, né? Os livros não citam isso, Júlio? O seu livro cita, enfim, outros livros citam também? Olha, nos livros publicados na Argentina, isso é citado tranquilamente. E o interesse dos bancos ingleses, só para esclarecer um pouquinho mais, era prolongar a guerra, porque aí o Brasil já estava começou a dívida externa do Brasil por aí, né? Exato, a guerra foi uma mina de ouro para os bancos ingleses. Certo, quer dizer, o interesse até de financiar e depois o Brasil e outros países, a Argentina também, ficarem dependentes da Inglaterra, né? Agora, outra questão que, Avenato, que é importante, a figura do Solano Lopes. Né? Eu citei o livro O Napoleão do Prata, que foi que eu li antes de ter acesso ao seu, no começo dos anos 70, e ele fala da figura do Solano Lopes, uma figura polêmica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse senhor, né? O que aconteceu com a figura dele e a atuação dele nessa guerra. Eu acho que o Solano Lopes era um homem despreparado para a situação que o Paraguai enfrentou. E todo o Paraguai, ele não tinha uma classe dirigente com capacidade de articulação internacional. Ao passo que o Brasil tinha uma classe dirigente espetacular, principalmente nas relações internacionais. O pai do barão, né, o Visconde Rio Branco, o conselheiro Saraiva, etc., e o próprio imperador, que era um homem articulado com todos os impérios da Europa. Então, o Brasil tinha um traquejo de relações internacionais muito grande. E o Paraguai, que é um país que era historicamente, tradicionalmente isolado, ele não tinha uma classe dirigente capaz de entender as relações de força que estavam acontecendo e que levaram à guerra. E o Solano Lopes era um homem impulsivo, com uma grande capacidade de se martirizar, de se jogar à luta, etc., mas sem aquela capacidade necessária para entender todo o espectro político internacional da época e conduzir o conflito de uma maneira que não terminasse de forma tão trágica para o Paraguai. E ao lado dele ele não tinha uma classe dirigente que foi capaz também de entender o que estava se passando. Júlio, em relação ao Solano Lopes, qual seria uma atitude, enfim, onde você acha que a gente pode dizer assim, puxa, ele já deveria ter tomado a atitude X e não tomou, enfim, qual é a crítica que você tem a Solano Lopes em algum momento aí dessa história da guerra? Olha, a posteriori é até fácil falar, né, mas no calor da batalha é uma coisa muito complicada. Eu acho que o Solano Lopes, ele entendeu que não haveria possibilidades de entendimento com a Tríplice Aliança, Brasil principalmente, Argentina e Uruguai, sem que ele entregasse o Paraguai de forma incondicional. E naquele conceito nacionalista da época, ele achou que era melhor morrer e fazer a nação morrer com ele do que se desonrar se vendendo ao inimigo. Então acho que foi essa é uma posição que ele tomou assim, em termos bastante pueris, né? Mas que no contexto da época ela é plausível e talvez até inevitável. Ele foi um vilão para o Brasil e um herói para o Paraguai? No Paraguai ele é um herói até hoje. Eu me recuso a tratar as pessoas como heróis e vilão, mas é a imagem que se criou. No Paraguai se criou a imagem de Solano Lopes como um herói. No Brasil se criou a imagem do Solano Lopes como um vilão. Lá para justificar a derrota na guerra. E aqui para justificar o papel bandido que nós fizemos, transformamos o mocinho em bandido. O genocídio, né? Que fizemos também. Não é, professor? Pois é. Agora, só para lembrar aqui que o senhor vai relançar, né, uma nova edição do livro Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, o ano que vem. O senhor vai esperar alguns documentos serem abertos ou o senhor vai lançar assim mesmo? Não, eu vou lançar, vou fazer alguma atualização, etc., mas é basicamente o mesmo livro. Nada que modifique o livro substancialmente. Eu acho que a força do livro está aí.
Esse livro já tem mais de 50 edições no Brasil e no exterior e não precisa ser modificado. Aqueles que estão acostumados a dar pauleira no livro podem continuar batendo da mesma forma, porque vai ser o mesmo livro. Continua mesmo, né? Até hoje, é um livro polêmico até hoje, né? É uma coisa, porque tem uma pegada, né, como se diz hoje, muito forte. Só esclareceu muito bem como jornalista, levantando todos esses dados, sem preocupação também, como alguns historiadores têm, de contar as coisas, como você disse com clareza, às vezes mentindo ou omitindo, né? Pois eu acho que a omissão chega a ser, às vezes, até pior que a mentira. Ok, então, professor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e um forte abraço. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Obrigado, Chiavenato. Vamos continuar aqui lendo o seu livro e aguardando a nova edição para o ano que vem da Editora Cortez. Esse livro que já faz parte, todo mundo quer conhecer bem a Guerra do Paraguai, tem que passar por ele. Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.